Eu saí dos ferros retorcidos, da morte, da dor, do desespero. E ainda salvei as duas meninas. Quando eu saio do ferro, fui de uma sair do carro. Quando eu saio daquele ferro retorcido, é como se eu estivesse nascendo para a vida. E ali minha vida começou a mudar. E eles estavam aqui no coffee break, eu tô saindo daqui, o coração começou a doer. Tipo ontem à noite. Sim. E apertar. Eu caí no chão. Entrei no banheiro para não chamar atenção. E ali fiquei, doendo. Vou pedir ajuda, assim, naquele peço ajuda, não peço ajuda, peço socorro, né? Nem ajuda mais. E aí, quando eu estou quase pedindo ajuda, vem uma voz. Você não vai entregar esse treinamento. E audível, não foi uma voz no coração. Sim. Conseguiu ouvir, Paulo? Ouvi, vinha daqui, eu tava assim, fiquei embaixo da pia, a pia daqui, fiquei sentado, me acabando de dor aqui embaixo da pia, e a voz vem de dentro do banheiro. Incrível. E a voz diz assim: você não vai entregar esse treinamento a ninguém. Esse treinamento é meu, para resgatar o meu, com essas palavras. Você não vai entregar esse treinamento a ninguém, esse treinamento é meu, para resgatar o meu povo que se chama pelo meu nome. Seja bem-vindo. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Voz, onde aqui você aprende a ouvir a voz de Deus e também nós trazemos empreendedores para dar dicas para você romper, sair da curva. Eu acredito muito que Deus ele tem usado nossos convidados para trazer muitos insights que vão te ajudar a sair de uma dificuldade, a sair de um momento difícil e também a como você prosperar, como você crescer. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, ele que tem feito um trabalho incrível no Brasil, tem ajudado muitas pessoas. Paulo Vieira, seja muito bem-vindo ao podcast A Voz. Obrigado, Vinícius, um prazer estar com vocês, uma honra, na verdade. E como começou a tua história, tua vida antes de Jesus e depois de ter aceitado Cristo como teu Senhor e luz no teu caminho? A minha vida não foi numa linha reta, né? Eu sou nordestino, meu pai é maranhense, um empresário industrial maranhense, minha mãe uma cearense, e eles se conheceram, namoraram, e logo eles foram para o Maranhão, interior do Maranhão, que é a cidade do meu pai, Caxias do Maranhão. E lá eles tiveram o primeiro filho, o segundo filho, e quando eu fui nascer, eles me tiveram em Fortaleza. De Fortaleza, que eu nasci, fomos para o Rio de Janeiro. Meu pai se mudou para o Rio de Janeiro com as empresas, com a indústria. E lá nós ficamos até os meus 17 anos, quando meu pai quebrou, né? E quando ele quebrou bem quebrado, voltou para o Nordeste para ter um amparo do pai dele, né? Para trabalhar com o pai dele e nos sustentar a família, 4 filhos. E aí começou a minha epopeia, as minhas dificuldades, as minhas dores, os meus desafios, porque até então eu era filho de um casal rico no Rio de Janeiro. Sim. Estudei nas melhores escolas do Rio de Janeiro, nadava no melhor clube, competia de barco à vela, competia o Brasil inteiro, de hobbycat, um barco à vela. Só que de repente não tinha mais nada disso. Não tinha mais Rio de Janeiro, não tinha mais dinheiro, não tinha mais... E estávamos no Nordeste agora pobres, com uma vida bem limitada. E logo depois eu saí de casa para estudar e fui fazer faculdade no Ceará, eles morando no Maranhão. E dos 17 aos 30 anos foi muita dificuldade, muita. Passei limitação, privação, passei fome, posso dizer que passei fome porque eu emagreci mais de 15 quilos, né? Se não passei fome, me alimentava muito mal. E assim foi, casei, a primeira esposa me deixou, tive um cachorro, não tinha nem dinheiro para comprar comida para o cachorro, tive que dar o cachorro porque eu não tinha dinheiro para comprar ração para o cachorro, né? E aos 30 anos foi a primeira subida, a primeira disrupção foi aos 30 anos, né? Eu sofri um acidente de carro, estava de carona, sofri um acidente de carro e quase morremos, um poste caiu em cima do carro que a gente vinha. E outras coisas, e foi muito simbólico o sair do carro, com um poste em cima do carro,
A motorista e a amiga dela atrás, e preso na ferragem, muito combustível espalhado pela rua, o fio de alta tensão ricocheteando. E se ele pegasse no combustível, nós teríamos morrido. E ninguém podia ajudar, porque um fio ricocheteando ali, ninguém podia chegar perto do carro. E a gente vendo a morte, eu vendo a morte ali. Enfim, a gente conseguiu sair. Para mim foi um nascimento. Era de manhã cedo, foi um nascimento. Eu saí dos ferros retorcidos, da morte, da dor, do desespero, né? Ainda salvei as 2 meninas, né? E quando eu saio do ferro, fui de uma sair do carro, quando eu saio daquele ferro retorcido, é como se eu estivesse nascendo para a vida. E ali minha vida começou a mudar. Olha só. E tu conheceu Jesus em que época? Nesses 30 anos também ou um pouquinho mais para frente depois? Eu conhecia antes, bem antes. Bem antes, tu já conhecia Cristo? Eu me converti, acho que com 23 anos. Olha só. Me converti com 23 anos, me apaixonei por Jesus aos 23 anos. Mas uma coisa é espírito, outra coisa é alma. É verdade. Então, meu espírito era apaixonado por Jesus, mas minha alma era uma alma confusa, crenças de não merecimento, crenças de identidade Sim. meio que sem valor. Então, as minhas escolhas, as minhas decisões, eu era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa generosa, não fumava, não bebia, nada, bem direitinho, né? A primeira esposa, fui um marido cordato, correto, justo, fiel, né? Mas as minhas crenças, a minha alma era doente. Te atrapalhava. Total. Né? Espiritualmente eu era apaixonado por Cristo, mas nas minhas emoções eu me enrolava em mim mesmo, eu me sabotava recorrentemente. E Paulo, quando que tu viu assim que houve uma mudança completamente no ritmo das coisas na tua vida? Porque com 30 anos tu disse que teve esse nascimento. O que te abriu os olhos? Com 30 anos eu morava na casa de familiares, não comia direito porque era constrangedor, eles não queriam que eu comesse, né? Vai me dar despesa se ele comer. Então, 30 anos eu estava separado, a primeira esposa me deixou. Ficou quanto tempo casado, Paulo? 3 de namoro e um pouco menos de 3 de casamento. Ela me deixou, foi embora, e então me vejo sem negócio, sem dinheiro, sem onde morar, sem nada. E aí, nessa dor intensa, foi quando aconteceu esse acidente. E não foi só ele, foram 3 coisas juntas. Foi o acidente, logo depois. E quando eu saí do acidente, eu lembro que eu pulava, eu vibrava, eu gritava, celebrava. Esse cara tá maluco, ele surtou. Porque tá todo arranhado, saiu de um carro, debaixo de um poste, e tá aqui celebrando, pulando. Mas é como se o Espírito Santo dissesse assim: pode celebrar, porque começou uma nova fase na tua vida. Você nasceu do ferro, você nasceu do monturo, aqui no monturo de ferro amassado. Sim. E eu vibrava, ninguém entendia, nem eu entendia, mas no meu coração assim, Deus tem algo para mim. Se eu sobrevivi a isso, Deus tem algo. E em seguida, eu acordei rico, pedi o carro do vizinho, emprestado, não tinha muitas roupas, mas botei minha melhor roupa, fui numa livraria e comecei a ler um livro do meu amigo Roberto Ginerchik, Sem Medo de Vencer. Tem esse livro até hoje. E não tinha dinheiro para comprar o livro, aí fiquei lendo. Naquela época, estou falando de 30 anos atrás, você não podia pegar numa livraria e ficar lendo o livro. Ou compra, ou olha e põe de volta na prateleira. E o rapaz lá disse, ou compra ou põe de volta. Você está lendo o livro? Não pode e tal. Mas pessoalmente, eu li um pouquinho, e ele mandou largar o livro, fui, dei uma volta no quarteirão, voltei de novo, peguei o livro de novo, li mais um pouco. E depois eu voltei e comprei o livro. E nesse livro tinha uma metáfora de Sísifo, uma metáfora grega, que o cara, ele enrolou todos os deuses do Olimpo, inclusive a si mesmo. E Zeus condenou ele a levar uma pedra até o topo, topo da montanha. E esse é o objetivo dele. Mas sempre que ele estava chegando com a pedra, depois de muito esforço, imagina, levar uma pedra para o alto de uma montanha. Quando estava chegando lá, ele escorregava, ele tropeçava, algo acontecia que ele caía e fazia tudo de novo. Eu me vi ali. E esse livro, essa metáfora mudaram minha vida. Eu entendi que eu era o responsável por tudo na minha vida.
Eu sempre culpei pai, culpei mãe, culpei governo, eu culpava o mundo. E eu era o perfeito. Porque todos tinham que mudar, menos eu, então eu era perfeito. Eu entendi que só eu estava errado. E isso foi... E aí depois caiu no meu pé um folheto sobre coaching, né? Hoje as pessoas, posso falar aqui, né? Pessoas que ignoram, pessoas ignorantes sobre o aspecto, né? Falam do que não sabem, então quem fala que não sabe também é tolo. Porque coaching. As pessoas falam do coaching nem sabem o que é coaching. Exatamente. Coaching é um trabalho individual, onde tem o coach, uma mesa e o coach, como nós dois aqui. Isso é coach. É numa mesa usando uma metodologia de Harvard. Qualquer coisa, se está no palco, não é coach, se está no palco, é speaker, é palestrante, é treinador. Mas coach, o único lugar que você vai encontrar um coach é numa mesa. No tete a tete. No tete a tete, fora isso não é coach. E as pessoas renomearam coach, coisas que coach não é. Mas aí caiu um papel, um folheto, e no meu pé, assim, voando, caiu de uma mesa, encaixou embaixo do meu pé, eu peguei e Deus gritou, é isso. Eu olhei aquilo ali, não tinha dinheiro nem para ônibus, imagina, mas eu sei que aí vem uma pessoa, disse, eu quero te dar isso. Outra pessoa, vou te pagar isso. Pessoas que não tinham nem tanta afinidade comigo. Foi Deus. Deus colocando os ajudantes do destino. É isso. E aí me vejo em São Paulo e eu me tornei o primeiro coach. Mas quando juntou, e não foi só o coach, mas quando juntou aquele acidente, aquele livro e esse treinamento, minha mente rompeu de uma maneira assim escandalosa. E dali 30 anos, um ano depois eu tinha uma noiva, que é minha esposa até hoje, um ano depois eu tinha carro, eu tinha um negócio rentável, eu voltei a ter saúde, voltei a ter amigos, foi um romper completo. Olha só. Completo, né? E tudo começou por uma mudança de mentalidade. Foi. Tudo começou com uma mudança de mentalidade completa e profunda, que eu não provoquei. Sim. Que não foi Deus propiciou tudo aquilo ali. Hoje é muito claro, eu não teria a menor condição de fazer tudo aquilo ali. Eu creio que quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus tem um destino, Ele começa a dar sinais do nosso propósito, sinais daquilo que Ele tem para a nossa vida. E eu tenho uma pergunta para ti. Tu entendeu que Deus estava te chamando, que esse era o propósito dele para tua vida quando aquele papel chegou até ti? Não, Não? ainda não. Ainda não de forma clara. Te despertou. Ali me transformou. Sim. E ali eu deixei de ser um miserável, porque a palavra é miserável, morava na casa de familiares, comia para comer, né? Eu tocava, até então, eu tocava no talher, corria alguém para ver comendo. Aí você está com fome, né? Eu disse, mas nem botei nada. Mas deve estar com fome. Aí ficava me olhando comer. Como é que come, né? Então, até então foi isso. E muito pior do que isso. Mas depois dali, eu era uma outra pessoa, com um negócio montado, rentável, carro, 2 carros, Sim. noiva. Em um ano eu tinha mudado completamente, né? A isso eu dei o nome depois de autorresponsabilidade. Você já viu o termo autorresponsabilidade? Sim. Esse termo foi criado por mim. Né? Foi criado por mim em 2003. Em 2003, no meu primeiro livro, eu escrevi como é que eu explico o que eu estou vivendo. Onde eu assumi a responsabilidade, não é mais pai, não é mais governo, não é mais ninguém. Eu sou o único responsável pela vida que eu estou levando. Como é que nome eu dou? E eu escrevi muita coisa. E que nome eu dou? Acabei dando nome de autorresponsabilidade. E esse livro meu, O Poder da Autorresponsabilidade, está há 8 anos o livro de negócio mais vendido do Brasil. Olha só. Então isso mudou. E isso foi dos 30 aos 40. Uhum. Me tornei classe média. E uma coisa interessante, falando de Deus, eu não conseguia evitar falar de Deus nos treinamentos. É como se eu não tivesse liberdade, é como se eu não tivesse... Não é nem escolha. É como se falar de Deus fosse algo inevitável. Eu não queria falar de Deus. Eu não vou falar de Deus, vou falar da Bíblia, mas vinha ao ponto, eu lembro, vou até dizer o nome da farmácia. Eu fui contratado por um laboratório farmacêutico para palestrar em farmácias, em grupos de farmácia. E eu estava na Pague Menos, né? Estou falando de 20 e tantos anos atrás. E aí eu falei de Deus. E a palestra foi uma loucura, as pessoas apaixonadas, tal. E aí a psicóloga vem, olha, você não pode falar de Deus aqui.
Aqui, não sei o quê, proibiu. Se você falar mais uma vez, você está cortado do nosso hall de palestrantes e tal. E disse, puxa, nossa, não sabia que Deus ofendia tanto, né? Porque as pessoas gostaram, mas não é para falar e tal. Tá bom. Segunda palestra, não pode falar de Deus. E ela assim, ó, cruzada, olha assim, na minha frente, no fundo do auditório, olhando para mim, para ver se eu ia falar de Deus. Farmácia muito grande, com milhares de funcionários. E aí, eu não falei de Deus. Não falei uma palavra de Deus. Não falei nada. Acaba a palestra, as pessoas estão orando em línguas, o Espírito Santo tomou o local e foi lindo, foi emocionante. E o Espírito Santo tomou aquele local. Eram as pessoas orando em línguas e tal. E ela veio para mim. Você falou disso, eu não abri a boca, eu não falei nada de Deus. E aí elas, como é que as pessoas estão aqui nesse estado, não sei o quê? Eu disse, eu falei de Deus, você estava aqui, você estava olhando para mim, eu falei de Deus. Não. Mas fui descredenciado mesmo assim, não falei, mas 2 anos me tiraram de lá, até que não encontraram ninguém tão bom e me trouxeram de volta. O que tu acha que é isso, Paulo? Eu vou ser sincero, eu acho que Deus me escolheu. Me escolheu mesmo sem mérito, Sim. Mesmo sem predicados, né? Deus me escolheu. Deus me escolheu assim, e não perguntou se eu queria. Ele não perguntou, você quer? Nesse momento ele não perguntou. E onde eu estava, eu falava, eu disse, não vou falar, e falava, era inevitável falar. Era inevitável falar da minha esposa, inevitável falar dos meus filhos, inevitável falar de Deus. Eu não quero falar, não está no script, não está nos slides, mas falava. Faz parte. É como se fosse parte, né? Uma parte não removível de quem eu sou, do que eu falo, né? Mas aí, então, foi uma fase dos 30 aos 40. Sim. Vivia bem, classe média, tinha uma empresa de consultoria e vivia bem, não era rico, mas vivia bem. Mas aos 40 anos, eu ia entregar o Método CIS, né? O Método CIS, o maior treinamento de desenvolvimento humano do mundo. Sim. Estamos completando daqui para agosto 2 milhões de alunos no Método CIS. E eu estava lá, só que nessa época, estou falando de 98. Estou falando de 2008. 2008, 40 anos de idade, 2007 para 2008. E tinham 15, 20 pessoas na sala do Método CIS. E o Método Ali tu já fazia os treinamentos do CIS? Eu era business, a minha empresa era de business, uma consultoria na área de business, eu dava treinamento na área de business. E encontrei um treinamento de inteligência emocional, de autoestima. Eu via que os profissionais inteligentes, dedicados, esforçados, muitos não performavam. Eu disse, como é que um cara esforçado, dedicado, inteligente, como é que ele não performa? E eu tinha um ranking deles, que eu dava consultoria, e eu disse, não é cognitivo, porque os treinamentos eu dou. A técnica está aí, a ferramenta está aí. Ele sabe usar as ferramentas, conhece o conteúdo, até porque eu dava recorrentemente os mesmos treinamentos de vendas, gestão de vendas, liderança de vendas. Eu disse, se não é cognitivo, é emocional. Aí nessa época, eu criei um treinamentozinho de autoestima para as empresas. E foi uma revolução. Foi como o Método CIS começou. Um treinamento de 2 dias, de 6 horas. 3 horas no dia, 3 horas. E começou a ter uma mudança drástica na vida das pessoas. Eu disse, gente... E nem eu acreditava que um treinamentozinho de 6 horas pudesse levar o cara dos últimos para os primeiros no ranking da grupos empresariais com 20 lojas, 30 lojas. Sim. O cara ser gerente de uma das piores e a loja dele ir para uma das melhores. E ele já tinha feito todos os cursos, não tinha feito esse de autoestima. Quando fez autoestima, começou a ter resultados expressivos. E aí eu comecei a estudar isso. Aí eu comecei a estudar forte sobre isso. Mas aí, 40 anos, esse treinamentozinho, eu ministrava ele, ele acontecia terça, quinta e terça, de 6 da tarde a 2 da manhã, 3 da manhã. E estava me consumindo muito. Eu não trabalhava, imagina, terça-feira, para começar às 6, eu parei de trabalhar a meio-dia. Aí, como acabou às 2, 3 da manhã, eu vou dormir às 4, 5, acabou o dia seguinte. Então eu perdia 10, 12 dias por mês de trabalho. E estava comprometendo minha vida financeira isso.
Aí chegou uma hora, eu disse, Deus, eu vou acabar. Meu filho, o Mateus, que hoje tem 19 anos, nessa época foram cortar a luz lá de casa. Ele com 5 meses, imagina. Aí que eu disse, vou acabar mesmo, vou acabar. E aí, mas era um poderoso, o treinamento era poderoso. Eu vou passar para 4 alunos meus. E vou falar, citar o nome deles aqui, até em homenagem a eles, eles vão ver. Era o Aldifax, que já faleceu, a Rosângela, o Fred e o Dr. Alisson, dentista. Eles estavam em todos os treinamentos. Cara, tá aqui, eu vou dar para vocês treinamento. Vocês continuam ajudando pessoas, porque eu vou pro mundo business, que é o meu mundo. E no mês antes de eu passar para eles, eu tô indo, acabou o treinamento, né, intervalo, indo pro coffee break aqui, tinha era um flat na beira-mar de Fortaleza, tudo em Fortaleza, e eles estavam aqui no coffee break, eu tô saindo aqui, o coração começou a doer, tipo ontem à noite. Sim. E apertar, eu caí no chão, entrei no banheiro para não chamar atenção, e ali fiquei, doendo, vou pedir ajuda, assim, naquele peço ajuda, não peço ajuda, peço socorro, né, nem ajuda mais. E aí, quando eu tô quase pedindo ajuda, vem uma voz. Você não vai entregar esse treinamento, e audível, não foi uma voz no coração. Sim. Conseguiu ouvir, Paulo? Ouvi, vinha daqui, eu tava aqui, fiquei embaixo da pia, a pia aqui, fiquei sentado, me acabando de dor aqui embaixo da pia, e a voz vem de dentro do banheiro. Incrível. E a voz diz assim, você não vai entregar esse treinamento a ninguém. Esse treinamento é meu, para resgatar o meu, com essas palavras. Você não vai entregar esse treinamento a ninguém, esse treinamento é meu, para resgatar o meu povo, que se chama pelo meu nome. Meu povo está divorciado, deprimido, endividado, drogado. Sim. E aí começou a falar todas as mazelas do povo dele. E disse, eu tô te levantando como um general para formar um exército para a volta do meu filho. E esse treinamento é meu. E eu relutando, porque imagina, eu estou passando dificuldades financeiras, tinha ido cortar a luz da minha casa, né? E eu já tinha vivido o caos dos 30 anos, né? E eu não queria viver o que eu tinha vivido dos 17 aos 30 anos. Então imagina o meu pânico de voltar, cortando a luz de casa, voltar a viver tudo de novo. Você imagina o pânico que eu estava ali. E eu negando de mim, vou acabar isso, vou viver minha vida. Aí Deus disse, mas não te preocupa, porque eu vou te dar o dinheiro que você... Não foi dinheiro que ele falou, mas vou te dar riqueza, que você nunca imaginou ter, e vou te dar o conhecimento que agora vem só de mim. Olha só, que incrível. E aí eu relaxei, respirei, aceitei a dor, a pressão, é como se apertasse meu coração, literalmente estivesse apertando meu coração, assim. A dor passou, senti um cheiro, um aroma, que eu senti outras 2 vezes em momentos espirituais muito profundos. Olha só. Um aroma de um cheiro que é difícil explicar. Porque isso é um tipo de revelação, né? E aí tive uma visão de uma montanha e exércitos, que essa montanha é do mar até o céu. E exércitos ali, e eu estava na frente de um desses exércitos enfileirados, assim, esperando a volta de Cristo, e eu estava à frente de um exército, e tinham outros exércitos, e outros generais, e aquela paz me invadiu, aquele negócio me invadiu, e passou isso. Na semana seguinte eu tenho um sonho muito forte, que eu estou expulsando demônios, e eram demônios cinzas, altos, eram horríveis, e os dedos longos, eles ficavam me arranhando assim, e eu estava expulsando demônios, eles me arranhando, eu expulsando demônios, e eu não parava para me defender, eu não parava para me proteger, eu não parava de expulsar os demônios era uma comunidade gigantesca, e os demônios veio 1, veio 2, veio 3, aqui eu estou cercado, e eles me arranhando, e aí quando uma hora que eu não aguento mais, eu disse, me ajuda Deus, me ajuda, e Deus manda 2 anjos, um me pega por aqui, outro me pega por aqui, abaixa e sobem. E me levam a ver o mundo inteiro. Nações. Eu vi deserto, florestas, metrópoles, megalópolis, mares, cidades costeiras. E um anjo falava com o outro, eu não entendia nada do que eles falavam. E eles me levaram numa viagem assim, incrível. E o que tu acha que significou isso? Depois tudo começa a fazer sentido, né? Porque hoje o método CIS já é um método já mundial, 120 né? países. 120 países. E aí eu caio, né? Depois disso eu caio na cama, né? Acordo assim, amor, 2 anjos me levaram. Pra onde? Aí ela, sem entender, eu disse, não foi um sonho. Não foi um sonho, mas foi algo que... Eu não sei o que foi, porque não foi um sonho. E
Semana que seguinte, eu sou convidado para palestrar nos Estados Unidos. Lá conheço o dono de uma universidade cristã, que é meu amigo e irmão até hoje, meu mentor. E eu fui pregar numa igreja lá. Estamos no complexo da igreja. E aí, quando estamos saindo, eu vejo um anjo, uma estátua. Estava com a Camila no telefone, vejo uma estátua. Eu disse, para o carro, por quê? Porque tem outra estátua aqui, eu preciso ver, estava em reforma. É a primeira igreja batista de Orlando. Estava em reforma, eu disse, para que tem outra, muito escombro, mato. Sim. E aí, eles pararam o carro, e a Camila, tá vendo o anjo? Tô vendo o anjo. Eu disse, como é que ele é? Não, amor, é uma estátua de anjo. E aí, encontrei o primeiro anjo, aí logo encontro o segundo anjo, estava meio coberto pelo mato. Eu sabia que tinha 2 anjos, porque meu sonho tinha sido 2 anjos. E eu sabia que aquilo era uma resposta, uma confirmação. Uma confirmação de Deus. Uma confirmação. E os anjos eram iguais. A asa passava da cabeça, atrás ela era longa, passava a cabeça e no chão, ela ia até o chão. Eram iguais. Deus pode usar os sonhos como um vislumbre para o nosso futuro, né? E depois daquilo, minha vida nunca mais parou. Eu nunca mais parei de sonhar com conteúdo, me tornei o maior escritor do Brasil. Eu vejo que tu tem uma facilidade muito grande, Paulo. Eu sou muito observador. Para encontrar lacunas, né? Que nem o teu primeiro método que tu escreveu da autoestima, né? Tu viu uma lacuna e resolveu um problema, né? Porque, na verdade, as pessoas são pagas para resolver problemas, né? E tu identificou um problema e começou a servir as pessoas naquela área, né? Isso é empreendedorismo, né? Você encontrar uma dor, um problema de alguém ou de um grupo de pessoas, de uma comunidade, e entender, trazer uma solução e vender essa solução. E para eles dizendo, cara, valeu, pagou. Por que tu acha que o coach, ele é tão, às vezes, mal entendido pela sociedade, principalmente pelo meio cristão, né? Mas pela sociedade, assim, porque a gente vê nos Estados Unidos, os coaches, eles são muito respeitados. Eles ajudam atletas, eles ajudam grandes empresários, né, a melhorar a sua performance. E a gente vê, às vezes, uma barreira nas pessoas. Eu não conheço, né? Nos Estados Unidos, ninguém bem-sucedido. Eu não conheço ninguém realmente bem-sucedido nos Estados Unidos que não tem um coach. Pelo menos um. Então, você vai ver, as pessoas têm vários coaches. Por quê? Eu vou ser bem direto. Sim. Por causa da efetividade do coaching, né? O coach gera resultados rápidos que nenhum outro processo de desenvolvimento humano gera. Nenhum gera. E ele não fica contornando o problema. Ele não fica levando a pessoa lá para a sessão para ficar falando de problema. Porque isso é patológico, isso é diabólico. Estou lhe falando. Neurologicamente isso é diabólico, isso é patológico, isso é destruidor, isso é insensato. Você levar a pessoa, a Bíblia diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Exato. E aí você vai para aquele escritório, senta lá com aquela pessoa e fica falando de problema, traz à memória o que traz desesperança. Isso é anticristão, inclusive. É anticristão e neurologicamente é destruidor. E o coach não. O coach vai perguntar com as ferramentas, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Melhor, mais clareza. É aqui. E quando o cara chega no aqui, que corresponde aos seus valores, algo dentro dele explode. Meu objetivo atende meus valores. Uau! Isso explode. Mas aí o coach leva a pessoa e diz, agora, aonde você está nesse momento? Vamos trazer consciência. E a consciência cura, a consciência liberta. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. No oráculo de Delfo como é que diz lá? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. Então a consciência do teu momento atual é libertador. E o coach traz isso também de forma muito objetiva, direta, sem vitimização, sem uma lamúria, sem trazer insatisfação. E de novo, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10:10, diz assim, não façais como alguns que se lamentaram, murmuraram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do próprio diabo. Imagina um modelo terapêutico que te faz acusar pai, acusar mãe, acusar esposa, marido, o mundo inteiro, num processo de vitimização e insatisfação. É diabólico. A Bíblia diz, não façais como alguns se lamentaram, vitimaram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do próprio diabo, em outras traduções, anjo da morte. Então o coach não faz isso. Você chegou aqui, onde você quer chegar? E usando a metodologia maiêutica e outras ferramentas, aqui, e aqui, ok. E onde é que você está? Dói.
Dói saber que eu não sou um bom pai, dói saber que eu não sou um bom empresário, dói saber que eu não sou uma boa mãe, um bom marido, dói. Mas é essa dor da consciência que também me mobiliza. Então agora eu tenho 2 pontos, aonde eu estou e onde eu quero chegar. E agora nós criamos uma estrutura, um passo a passo dessa caminhada do ponto A ao ponto B, de onde eu estou, onde eu quero chegar. E isso é muito efetivo na mente, no comportamento, nas emoções humanas. É verdade. E esse é o coach tradicional. Mas quando vem para o meu coach, o coach integral sistêmico, é mais poderoso ainda. Porque eu preparo a pessoa emocionalmente, as crenças dela, para sair daqui e chegar aqui. Eu preparo agora a crença de identidade, capacidade, merecimento. Nós entramos numa estrutura de reprogramação de crenças profunda. E agora a pessoa está livre, ela sai daqui para cá. Tu acha que as crenças limitantes, elas impedem a pessoa de crescer, de prosperar, de avançar? Total, mas um passo antes. Então por que o coach é combatido no Brasil? Tem 2 motivos, 2, 3 motivos. Com 200, 300 horas de formação, você é um coach muito bom. Você pode ir para 600 horas, mas com 300 horas você já é um coach muito bom. E o mercado não admite isso. Como é que um cara ganha, um coach formado por nós, ele ganha R$2.000 a sessão? R$2.000, 1.000. Um coach recém-formado, hoje, ganha R$600 a sessão. Sessão de 1h30. Quem é que ganha no Brasil R$600 em 1h30? E isso incomoda muita gente, porque eles ganham muito bem. Ganham muito bem. Esse é um problema. E ganhar bem no Brasil é meio que agressivo. Outro, é uma formação muito curta, 300, 600 horas, ele está formado. E o mercado não admite isso. Porque esse cara com uma formação de 300 horas ganha tanto, e eu com 2.000 horas aí, 4 anos de faculdade, não ganho 10% disso. Então, só resta falar mal mesmo. E a outra, talvez porque o brasileiro é muito ruim de inglês, né? Porque coach, a palavra coach, C-O-C-H, não é treinador, é técnico. É o coach de basquete, é o coach de futebol, é o técnico do basquete, é o técnico de futebol americano. É técnico. Só que no Brasil, coach traduzido como treinador. É o treinador. Então, o cara... não, isso é um coach, é um treinador. Não é treinador, é técnico. Treinador é trainer. Então, nomear o cara que está na... Eu e você aqui somos coaches. Porque estamos na internet com microfone, botou internet, botou palco, botou microfone, é um coach. Sim. Então, se o cara não gostar de você, ele vai te xingar chamando de coach. Tá entendendo? É verdade. Então quer falar mal de alguém, fala de coach, mas porque são ignorantes nesse aspecto. Mas tu há de convir comigo que há pessoas, Paulo, que às vezes falta para elas um pouco de experiência de vida. Sabedoria também, experiência, sabedoria, porque assim ela pode aprender todas as ferramentas. Ela pode aprender todas as ferramentas, mas se ela não tiver a sabedoria para aplicar tudo aquilo que ela aprendeu, fica difícil para ela. Por exemplo, pega uma pessoa experiente de vida, 50 anos de idade, o cara já teve 3, 4, 5, 6 empresas, passou por N problemas na vida. E daí ele vem se aconselhar com uma pessoa que às vezes não tem metade do teu conhecimento, da tua sabedoria, porque tu é um instrutor, tu instrui outros, tu já tem uma bagagem contigo. E essa bagagem aí faz toda a diferença no aconselhamento. Mas quer ver um paradoxo? E esse é o paradoxo coach, que é o 4º motivo que o coach é mal falado. O coach, ele não precisa saber de absolutamente nada. Nada, ele só precisa saber de coach. Paulo, como assim? É estranho isso. Porque o coach não vai te dar dica, o coach não vai te dar ideia, o coach não vai te dar opinião, não vai te aconselhar, nem vai te instruir. Não? Nada, é zero. Ele vai tirar através do método, e esse é o grande segredo do coach, ele vai tirar de você a qual própria é o teu resposta. objetivo. Uhum. Dizendo você, não é o que eu acho. Por que adianta eu achar o que é bom para você, se você não acha? Ou quantas vezes nós temos a melhor ideia para alguém, todo mundo vai dizer que essa é a melhor ideia, mas ele não vai conseguir botar em prática. Não é o sonho dele, ou as traves dele, ou o momento dele. O que adianta eu achar que é? E teoricamente ser, mas não aquece o coração da pessoa. E esse é o 4º motivo. O coach, ele não dá ideia, ele não dá opinião, ele não dá sugestão, ele não instrui, ele não treina, ele não palpita. Ele tira de você qual é o teu objetivo. Ele tira de você qual é o momento que você está. Ele tira de você um plano de ação. Ele tira de você. Então, não é para mim, não é o que eu penso sobre você, o coach. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que o mundo acha. É o que funciona para você nesse momento da vida.
Entendi. Às vezes o cara sabe muito, é até pior. Porque ele vai pegar o seu juízo de valor, sua jornada, só que a minha jornada talvez não seja a sua jornada. O que funcionou para mim, talvez não funcione para você. O que é verdade para mim e para a maioria das pessoas, talvez não seja verdade para você, não nesse momento. Eu entendo. Então, e isso é um paradoxo, porque o cara tem pouca experiência no mundo financeiro, o cara tem pouca experiência no mundo profissional e pode ser um coach muito, muito, muito bem sucedido. E às vezes o cara sabe tanto, tá tão seguro de tudo que ele sabe, que vai influenciar o seu coach. Cara, mas o que funcionou para mim Às vezes não funciona pro outro, né? não vai funcionar a contento pro outro. O que deu certo para mim, o que é óbvio pro mundo inteiro, talvez não seja óbvio para aquela pessoa. O que funcionou para tantas pessoas não funcione. E o coach vai fazer isso. O coach é um processo de tanto respeito, porque eu vou tirar de você o que você quer para tua vida. E vou questionar, é isso mesmo? Isso vai te fazer feliz? Isso vai te fazer tua família feliz? Isso mesmo? Isso respeita os teus valores? Isso respeita os teus princípios? Respeita isso que eu quero. Ok. E depois, onde é que você está? Como é que está teu casamento? Como é que está isso? Não, e a verdade ela vem rasgando. E traz a verdade que dói, um objetivo que faça sentido, não na vaidade, ou não nos seus... Não, na alma dele. E depois cria-se um plano de ação. Paulo, de quem é um plano de ação? É meu? Eu disse para ele o que ele tem. Eu não disse nada. O que ele tem? Não vou dizer. Eu não vou dizer seu objetivo, não vou dizer seu plano de ação, nem vou dizer como é que está a sua vida. Eu vou trazer de você. E você vai dizer. E isso é riquíssimo. Isso é transformador. Eu vejo que as pessoas, muitas, Paulo, elas têm uma facilidade de mudar a mentalidade delas. No sentido que elas ouvem tudo isso e elas dizem, não, é isso que eu vou fazer, mas quando chega na segunda-feira, elas voltam para os velhos hábitos delas. Né? Tem muita gente que não consegue segurar uma libertação, não consegue segurar uma mudança de mentalidade. Qual que é o ponto que tu entende que a pessoa ela vai virar completamente? E aí entra o coach tradicional que eu te falei, o coach de Harvard, é o que eu te falei. Onde ele quer chegar, onde ele está, um plano de ação. Esse é o de Harvard, é o tradicional no mundo. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Sim. Stanford, todos ensinam esse coach. E é maravilhoso. Só que o nosso coach é acima disso. Porque, exatamente o que você falou, cognitivamente eu sei onde eu quero chegar. Cognitivamente, racionalmente, eu sei onde eu estou. E racional e cognitivamente eu sei qual é o plano de ação, o que eu tenho que fazer para sair daqui e chegar lá. Eu sei. Mas chega na segunda-feira eu não faço nada. E aí entra o integral sistêmico, que é o meu modelo, aonde nós vamos reprogramar as crenças de forma profunda. Crença de identidade, crença de merecimento, crença de capacidade. Olha só, o que acontece se a pessoa não tem crença de merecimento? Eu não me sinto merecedor de chegar nesse patamar financeiro. Quando ele está chegando, ele se sabota e cai. Tá entendendo? Então, um grupo de 100 pessoas que passa por um treinamento desses, quantas pessoas que tu pode asseverar que elas tiveram uma mudança assim permanente? Digamos, de 100 pessoas, passou ali e passou um mês do método, passou um mês do treinamento e a pessoa permanece assim buscando o crescimento dela com a mente dela renovada. Olha, eu não sei se eu consigo responder dessa maneira. Sim, responde mas, como... vamos falar do método CIS. O método CIS... Porque no calor da batalha, eu quero... essa é a minha pergunta. No calor da batalha, a pessoa diz sim. Ela diz, eu quero mudar. Mas é esse outro paradigma que nós estamos muito acima. Muito acima. Você está falando de uma sensibilização motivacional. Onde a pessoa, eu vou mudar, vamos lá, vou mudar, é bom. Isso não tem nada a ver com o nosso trabalho. Sim. Nada a ver. Entendi. Isso é motivação barata. E a motivação barata, ela vem de fora para dentro. Eu tô motivado, aí dá uma topada na pedra, fala um palavrão e acabou tudo. Já desvirtua. Não. Nós estamos falando de uma reprogramação de crenças, uma reprogramação neurológica de memórias. Uma reprogramação profunda de crença. Tem um método para isso. Eu criei um método de reprogramação profunda de crenças, de identidade, capacidade e merecimento. Nós temos pessoas que perderam 100 quilos. Mulher de 1,50 m que perdeu 100 quilos.
Pode imaginar? Nós temos homens e mulheres que não porque eu falei, estimulei, porque isso é uma questão dele, um problema dele, voltaram para o sexo, para o gênero original. E eu fui saber 2 anos depois, 3 anos depois, porque eu nunca estimulei nada disso, eu nunca propus isso, eu nunca induzia isso. Decisão da pessoa. Decisão da pessoa. Mas por quê? Eu descobri minha identidade e naturalmente, quando ela recompôs sua identidade, ela descobriu a origem de quem ela era. Natural, ninguém falou isso. Ninguém falou isso, né? Então, o paradigma é diferente. Um é, eu vou ficar te dando motivos cognitivos para você se alegrar. Vamos lá, que você vai fazer isso. Vamos fazer isso. O meu não. Eu entro na memória da pessoa. Não fica só na área do motivacional. emocionalismo. Zero, é zero. Eu vou te dar, vou entrar nas tuas memórias. Porque o que eu sou? O que o Vinícius é? Nós somos nossas memórias. Sim. Memória do que eu comi, memória do que eu aprendi, memória do que eu estudei, memória. Eu sou memória, tudo que tem aqui é memória. Eu sou um compêndio de tudo que aconteceu no meu passado. Eu sou um compêndio dos meus pensamentos, das minhas experiências, vivências. E o que nós fazemos? E essas memórias estão registradas em sinapses neurais. Como eu faço lá, né? Sinapse neural, conexão neurônio com neurônio. E ali tem uma informação. E nós temos como pegar essas memórias, essas informações e refazê-las. Quando a Bíblia fala ali em Romanos sobre não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, a Bíblia está falando ali sobre abrir novos caminhos neurais. É isso. A tradução que eu uso é... Josué 1,8 também fala sobre isso. A tradução que eu uso é: não vos conformeis com esse tempo, com o que você está vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é mente? Razão e emoção. Mente, razão, emoção e consciência. Então existe essa prerrogativa espiritual de não se conformar, não vos conformeis com esse tempo. Está na hora de dizer chega, e as pessoas passam a vida inteira nunca dizem um chega para aquilo. Chega, e depois, mas transformai-vos. E transformar não é evoluir, transformar não é progredir, transformar não é melhorar, transformar é sapo em príncipe. Obesidade mórbida em corpo musculoso e saudável, depressão e alegria. Isso é transformação, e nós vivemos isso. Vivemos isso. Pessoas perderam, é recorrente, pessoas perder 30 quilos, 40, sem regime, sem monjaro. Pessoas saem da depressão, no método CIS, sair da depressão profunda de 15, 20 anos e parar de tomar remédio. Não porque eu mandei, o médico tirou, não tem mais sentido você tomar remédio 15 anos depois, 20 anos depois. Isso é muito incrível, né? E isso é recorrente aos milhares. Se você for no método CIS, você vai ver isso, não é às centenas, você vai ver isso aos milhares no método CIS. E outra coisa... E médicos. Entendo. Hoje, não tem um método CIS que não tenha 200, 300 médicos. Não tem um método CIS que não tenha 200 a 300 médicos. Olha só, Paulo, eu entendo que na neurociência, o nosso cérebro ele está sempre se reconfigurando, atualizando. E se ele estiver exposto a novos meios de fazer as coisas, ele vai aprender com aquilo. Ele vai aprender, ele vai se reconfigurar. Quando Deus falou ali para Josué, em Josué capítulo 1:8, Moisés foi um grande líder, foi um grande profeta, foi um governo sobre o povo de Israel. Mas Moisés, quando passou o cajado, quando passou a bola ali para Josué, porque Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, Deus disse para Josué que ele deveria meditar na palavra de dia e de noite. Ele só tinha 5 livros naquela época. E Deus disse para ele meditar dia e noite, dia e noite. O que Deus estava fazendo ali era trazendo uma reconfiguração na mentalidade de Josué. Eu entendi isso, né? Que Josué não estava preparado para entrar na Terra Prometida. Então Deus teve que trabalhar na mentalidade dele para ele entrar na Terra de Conquista. E eu acredito que é exatamente isso, o trabalho que tu faz. Trabalhar na mentalidade da pessoa para que ela viva o extraordinário, viva o sonho de Deus para a vida dela. É isso, só que tem vários canais. O canal que Josué fez é um canal válido, muito válido, que é o cognitivo. Medita de dia e de noite nas escrituras, vai entrando, vai entrando, E vai verbalize, entrando, e Deus vai diz pra ele entrando verbalizar, isso. né? E isso muda. Só que nós fazemos isso.
Nós fazemos isso. Até porque assim como tu pensas, tu és. Se eu quero mudar minha mente, tirar o lixo da minha mente, joga água limpa, vai jogando, que ela vai saindo, vai daqui porque só tem água limpa. Né? Então, foi mais ou menos isso. Josué, tua cabeça está muito suja. Começa a jogar a palavra de Deus aí, minha palavra, vai jogando, todo dia, você vai acabar de novo. Porque vai entrando, vai saindo, mas vai tirando sujeira também, até um ponto que só tem coisa limpa. Isso é um caminho. E esse caminho eu faço, que todo mundo usa. Todo mundo usa. Mas o que eu faço no método CIS se torna completamente disruptivo e diferente do mundo. É um método neurológico de reprogramação de crenças. Né? Eu não sei se você vai conseguir fazer uma animação, mas vai que teu time fazer uma animação. Nós vivemos pela experiência. Uma surra do pai é uma experiência. Então eu vou pegar aqui a experiência da surra do pai. Passou a experiência. A surra não é eterna, passou a experiência. O que ficou dessa experiência de uma surra violenta, desproporcional, de cinturão? Ficou a memória. Uma memória sensorial do que viu, ouviu e sentiu. Está aqui a memória. E ela é eterna. E como é, Paulo, essa memória está registrada onde? Sinapses neurais. Está em sinapses neurais. Então eu tinha uma experiência que passou, muito forte, e por ser muito forte, emocional muito forte, sob forte impacto emocional, deixou uma estrutura sináptica de memórias sensoriais do que viu, ouviu e sentiu, até que é a memória. Só que essa memória do que sensorial não fica sozinha. Essa memória é incutida de significado. Qual é o significado? Me ajuda. Qual é o significado que uma criança de 8 anos dá depois de levar uma surra de cinturão desproporcional do pai, do seu herói? Ela não vai interpretar bem, né? Qual é o significado que uma criança de 8 anos vai dar? Me ajuda. Ele não me ama? Me ajuda mais. Meu pai é ruim pra mim. Meu pai é ruim, homens são ruins, meu pai não me ama, eu faço tudo errado, eu não tenho valor, eu não presto. Se o meu herói tá me surrando dessa maneira, eu devo ser muito ruim. Então, entra em torno de 6 significados. Nessa estrutura sináptica, entra 6 significados que a criança dá, não é que o adulto, que a criança dá. Então ele não me ama, eu não presto, eu não sou bom em nada, eu não mereço, homens são maus, família é um lugar ruim para se viver. 6 significados em torno. Mas não é só 6 significados que entra. Agora entra 6 sentimentos em torno. 6 sentimentos. Quais são os sentimentos de uma criança dessa? Vamos lá. Quais são? Vamos lá. Medo, insegurança, rejeição, raiva, fúria. E entra 6. E isso neurologicamente, isso se fecha. Essa sinapse da memória, com significados, ela se fecha. E quando ela se fecha, o que é produziu? Crenças. E aí eu tenho agora, está incutido, uma crença, uma chave, um programa mental, uma mentalidade, olha a palavra, uma mentalidade, que vai acompanhá-la pela vida inteira. E essa crença fala da identidade dela. Na identidade dela é uma crença boa? Não é, porque se fosse pai não surrava. Ela é capaz? Provavelmente não. Ela merece coisas boas? Também não. Então agora a identidade, capacidade de merecimento e outras crenças subjacentes estão incutidas nela e vai pelo resto da vida. É triste até de pensar, né? Imagina, nós estamos falando de uma surra. Agora imagina a pessoa que é surrada consistentemente. A minha mãe, ela viveu algumas experiências assim, né? Do pai dela. E eu sei, né? Até hoje, quando ela lembra, assim, ela chora, né? Ela enche os olhos de lágrima. E quantas pessoas são assim, né? Que passaram por situações traumáticas e que aquilo ali ficou... Virou crença. Exatamente. Virou crença. Se apegou. Agora é uma pessoa, luta. Né? Eu tenho um programa emocional que domina sobre a minha razão. Eu sei o que eu devo fazer, mas a minha emoção manda. Eu sei para onde ir, mas a minha emoção manda. Eu não devia fumar, mas a minha emoção manda. Não devia beber, mas ela não devia gritar, não devia ser violento. Mas agora esse programa manda. E o que nós fazemos é, entramos na mente dessa pessoa e refazemos esse programa. Paulo, por quê? Uma reconfiguração. Paulo, por que o método CIS é o maior imersão de desenvolvimento humano do mundo? Você está entendendo? Não é por acaso. Não é por acaso. Por que tem tantos bilionários no método CIS? Não é por acaso. Por que tem tantos? Por que ele tem 10 mil pessoas? Qual o evento do Brasil que acontece a cada 45 dias com 5 a 10 mil pessoas? Não é coincidência, as pessoas podem falar mal. Mas no dia que elas estiverem lá, elas vão entender a tese, o processo e vão transformar suas vidas. Por isso que cada vez tem mais médico.
O último médico CIS tinha 230 médicos. 230 médicos espalhados dentro do salão. E me diz uma coisa, Paulo, quando toda essa informação, quando toda essa informação veio para ti, né? Tu teve que mudar primeiro a tua mentalidade, para que depois tu pudesse aplicar, né, isso na vida de outras pessoas. O que tu identificou, fora essa questão da autorresponsabilidade que tu compartilhou aqui com a gente, outras crenças que haviam em ti e que precisavam ser quebradas? Porque tu falou no início aqui do teu testemunho sobre a quebra do teu pai financeiramente. Às vezes a pessoa que quebra financeiramente é pior do que a pessoa que não tem nada. Uhum. Porque ela fica, né? Ela entra naquela. Eu tive uma vida boa, agora eu não tenho uma vida boa e ainda estou devendo. Né? Quais as crenças que tu pôde identificar que foram quebradas a partir do momento que tu abriu teus olhos para aquelas, para essas limitações e crenças limitantes que estavam dentro de ti? Olha, foram muitas. Até hoje eu quebro. Se eu disser que eu não quebro, Todos nós, né? até hoje eu tenho crenças que eu quebro. Mas o meu grande problema era merecimento. Meu pai me deu algumas surras. Meu pai é maravilhoso, meu pai está vivo, nós somos amigos, somos apaixonados um pelo outro, realmente apaixonados, grudados, eu e meu pai. Declaramos amor um pro outro todo o tempo. Mas meu pai não foi sempre assim, né? E na minha infância ele foi algumas vezes muito duro, violento. Ouvi muitos gritos, muitos berros e surras de cinturão. E isso danificou as minhas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Né? E isso eu paguei um preço. Tudo que eu falei foi por causa disso. Da minha mãe também, com suas falhas, com seus erros. Então, ok, mas eu não posso culpá-los, porque eu sou vítima de outras vítimas. Né? Se eu entender que eu sou vítima de outras vítimas, né? Assim, Paulo, então não foi teu pai? Não. Foi teu avô? Foi meu avô. Meu avô surrava meu pai todo dia. Meu avô era um homem riquíssimo, mas surrava meu pai todo dia. Né? Então foi seu avô o culpado? Não, mas também ele foi vítima também. Paulo, então quem é, pai? Vamos culpar Adão e Eva, então. Mas é verdade. Você tem um responsável que é Adão e Eva, que caminhavam na presença de Deus e negligenciaram isso, abriram mão disso e foram dar ouvidos ao Satanás. E hoje, depois disso, o pecado em cadeia desceu, se instalou, né? E nós pagamos esse preço. Então eu não tenho como culpar meu pai, nem culpar meu avô, porque todos são vítimas de outras vítimas. Né? Mas tu fala da questão de merecimento, o que é? Tu achava que tu não era merecedor de algumas coisas? Eu estudou de nada. Eu sempre tive que trabalhar mais do que todo mundo, sempre tive que me dar mais do que todo mundo, sempre tive que pular mais. Minha mãe dizia, meu filho, se é para pular, você pula mais, se é para correr, você corre mais. Se é para trabalhar, você trabalha mais, se é para ajudar, você ajuda mais. Tudo você é mais. E ela falava isso como um elogio, mas para mim eu sabia que não era mais elogio, era uma disfunção. Por eu não ser bom o suficiente, por eu não me sentir bom o suficiente, sempre tinha que dar mais para todo mundo, para trabalhar mais, entregar mais, perdoar mais, ajudar mais, fazer mais. Levava muitas coisas nas costas. O mundo inteiro nas costas. Mas você ter ideia, e assim, com muita vulnerabilidade, né? Eu me tornei uma pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, não tenho dúvida. Eu tenho casa nos Estados Unidos. Eu tenho uma casa, tenho ainda essa casa lá, de 6 suítes, na beira do lago, deck, jet ski. E veio no meu coração da Camila, vamos comprar uma casa melhor. Vamos comprar uma casa. Então imagina, no melhor bairro de Orlando, uma casa de 6 suítes, na beira do lago, num condomínio extraordinário, um dos melhores condomínios de Orlando ali. Compramos uma casa melhor. Uma casa o dobro do tamanho dessa, na beira do lago, lancha, jet ski, com tudo que você puder imaginar, móveis da parte de baixo todos, Fendi, tudo italiano na casa, compramos de um italiano, casado com uma japonesa. E aí a casa pronta, porteira fechada. E aí chamamos nossa personal organizer, arrumamos a casa toda, não tinha que mudar móvel, nada, basicamente nada. Botamos nossa roupa, ela arrumou tudo. E íamos voltar na casa para dormir na casa no dia seguinte. Estou saindo eu e a organizer, com meu filho pequeno, a babá dele. Estamos saindo, quando chego no carro, um barco, que eu gosto de miniaturas, um barco grande, desse tamanho, miniatura, uma réplica perfeita. Está no carro, me esqueci. Vou levar para casa, deixar no meu escritório. Quando eu entro, sobe na escadinha, tem uma escadinha na entrada, eu caí na escadinha. Rompi os ligamentos, 2 ligamentos do tornozelo direito. Depois de 20 minutos me rolando de dor, me contorcendo de dor, sentei ali e a ficha caiu. Por que aconteceu isso?
Eu não me sentia merecedor de estar naquela casa. Tá entendendo? Eu não me sentia merecedor. Eu sabia o que eu poderia ter feito. Tecnicamente, como técnico dessa área, eu sabia o que eu deveria ter feito. Eu iria fazer no dia seguinte com toda a família, né? E não fiz. Porque amanhã eu faço com todo mundo junto e tal. Vou fazer a nossa oração, uma oração de tomar de posse, vou fazer a celebração, vamos fazer tudo isso que eu creio que celebração te dá a posse. Celebrar coisas te dá a posse. Celebrar efusivamente, uma ação de graças poderosas com celebração te dá posse. E eu não fiz. E rompeu, eu disse, tudo bem, tá certo. Eu sabia que tinha que ter feito e não fiz. Mas por que rompeu o ligamento, os 2 ligamentos do tornozelo? Porque eu não me sentia merecedor estar ali. Aquela casa ainda era boa demais para mim. Tá entendendo? E olha, eu tenho um avião a jato, eu tenho Ferrari, tenho muita coisa. Mas a luta é constante. Quando você chega nesse nível, tomei posse desse nível, esse nível não é para você ainda. Você vai ter que tomar posse desse nível. E depois posse desse nível. É a mesma coisa com a sua identidade. Você chegou nesse nível de identidade, você vai ter que conquistar um novo nível de identidade. Capacidade, estou aqui no nível de crença de capacidade, eu chego aqui, eu vou ter que conquistar um novo nível de crença de capacidade. Então, são as nossas... pessoas têm essa barreira quando prosperam. Todos nós. Todos nós. Todo mundo vai ter um desafio para ir para a próxima fase da sua mentalidade. E tu acha que é por causa da aprovação que a gente quer das pessoas? Não. É o programa do nosso passado. São as crenças. Olha só, quando meu pai me dá uma surra ou algumas surras de cinturão que mina a salmoura das costas, né? Gritos, berros. Qual é a crença que se instala nessa criança? Eu não sou boa o suficiente. Eu não mereço coisas boas. Como é que uma criança má merece coisa boa? Meu pai me convenceu. Minha mãe me convenceu com as surras, com os gritos, que eu não era uma criança boa. E uma criança boa merece o quê? Coisas boas ou ruins? Merece coisas boas, né? Não, uma criança má. Uma ruins. criança má merece coisas ruins. Dela, né? Na cabeça dela. Olhando da perspectiva de uma criança de 8 anos, 7 anos, 6 anos, 9 anos, 10 anos, uma criança má, que não atende o pai, uma criança que é surrada. Por que uma criança é surrada pelo seu herói? Porque ela não é boa. Então, isso me fez acreditar que não era bom o suficiente, que eu não merecia coisas boas. Então, conquistar para mim sempre foi esse desafio. Tentar sempre superar a si mesmo. E me diz uma coisa, como é que tu lida com as críticas? Porque no meio que tu trafega e naquilo que Deus já te honrou, já te abençoou, como é que tu lida com as críticas, com o contrário, com o hater, né? Que o hater não consegue ver a prosperidade do outro, não quer te ver bem. Olha, eu vou ser sincero. Eu não gosto das críticas, mas eu nunca vi uma crítica da mais ferina, da mais abusiva, da mais agressiva, que não me mostrasse algo que eu precisava mudar. Eu sempre tive. Sempre tive algo a mudar. Nunca. Eu vou estar mentindo se eu tiver tido alguém que me criticou, mesmo assim de forma grosseira, acusatória, debochada, perversa, e não falta. Então, que não tem sido bom para mim. Porque alguma coisa ali tinha para eu aprender. Às vezes não foi minha intenção, mas, putz, aquilo ali eu podia ter feito diferente. A minha abordagem não era aquela. Tá entendendo? Entendi. Então eu sempre tirei muito proveito das críticas. Muito proveito. Porque há pessoas que quando são criticadas, elas entram em crise, né? Literalmente. Porque a gente sabe como a crítica e o elogio, elas têm que ter o mesmo peso pra gente. Né? A crítica e o elogio, para mim, é isso. A crítica tem que valer a mesma coisa que o elogio. Quase que nada. Né? Eu entendo assim que quando eu não me expunha publicamente, claro que não tinha muita gente para me criticar. Mas agora, como eu me expus, né, publicamente, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. E eu aprendi assim a ignorar. Né? Porque Jesus, quando entrou em Jerusalém, tinha muita gente chamando Hosana, rei, mas tinha gente que dizia também falso profeta, né? Acusava o Jesus, esse é um agitador. Ou seja, como é que Jesus ele mantinha o foco? E isso me impressiona. Ele mantinha um foco, ele tinha um hiperfoco na missão que o pai tinha dado para ele, que era impressionante. Mas não é isso. Olha o que eu vou dizer, não é isso. Não é hiperfoco na missão. É
identidade. Ele sabia quem ele era e o que ele veio fazer. Verdade. Não é um hiperfoco na missão. Porque o hiperfoco pede uma concentração. Não era isso. Era a natureza, ele é. Jesus, como é que Deus se identifica? O eu sou. O eu sou, isso já é suficiente. Eu sou, porque se eu sou inteligente, eu faço coisas inteligentes. Se eu sou o Messias e não há sombra de dúvida nisso, tudo que eu vou fazer é decorrência disso. Então eu não preciso um hiperfoco, é só a clareza perfeita de quem ele é. A clareza perfeita de quem ele é. Quando ele sabe quem ele é, ele acorda para isso, ele dorme para isso, ele come para isso, ele vive para isso, porque é quem ele é, a natureza dele. Então ele não tinha dúvida de quem ele era, nunca duvidou de quem ele era. Tá entendendo? Então, Cristo, assim, quem é Deus? O grande eu sou. E pronto, já é suficiente. Sabia quem ele era. Jesus é o Messias. Você vai, em todas as vezes que ele se diz como Messias, você vê que não há, assim, um mínimo de dúvida. Um mínimo. É quem eu sou e eu faço a partir de quem eu sou. Então era a natureza dele, isso tudo. Agora tem críticas que vêm da inveja também. Porque as pessoas gostam muito de se comparar com o outro, né? O cara prospera, se dá bem na vida, é abençoado, tem uma família linda. Não é todo mundo que olha e celebra. Há pessoas que olham e comparam. Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso, é presente. Ó, eu tive uma crítica, eu tenho o conteúdo autorresponsabilidade. Sim. E a autorresponsabilidade, ela diz que cada um tem a vida que merece. São leis da autorresponsabilidade, são 3 leis da autorresponsabilidade que eu teci. E, obviamente, isso não se dá para catástrofes, não se dá para catástrofes, perdas, né? É para quem tem discernimento, para quem tem, né? E uma pessoa na internet, não sei o nome, uma senhora na internet, meteu o pau em mim. E ela foi baixa, né? Foi muito baixa. Pegou um trecho de 3 segundos da minha fala, 3 segundos. Imagina, 3 segundos da minha fala, botou uma música bem triste, ficou repetindo a minha fala, repetindo 3 segundos, com imagens de crianças na Índia, crianças sofrendo, morte. É uma mulher manipuladora, é uma mentirosa, bem aqui, bem público, mentirosa, manipuladora, pegou um trecho de 3 segundos, repetiu umas 5, 6, 7 vezes, uma música triste com imagens horríveis, né? É uma pessoa mal intencionada, mas ela não tem noção como ela me fez bem. Ela não tem noção como ele fez bem. Porque eu tenho que tomar cuidado com os manipuladores, com as minhas falas. Tá entendendo? Então, depois disso, eu reestruturei a fala para que ninguém consiga tirar 3 segundos para... Então, isso foi maravilhoso para mim. Te tornou mais prudente. Me tornou mais prudente. Para ninguém pegar um trecho da minha fala e usar na internet de forma... equivocada. Maléfica, né? Malévola. Entendi. Então, dá para tirar... eu tiro... Agora eu vejo uma coisa, Paulo, tu é uma pessoa que tu tem um posicionamento bem forte. Tu tem um posicionamento bem forte, até para mim que estou conduzindo aqui o podcast, né? Eu tinha tudo isso aqui para perguntar para ti, mas eu vi assim que a gente se conduziu por um caminho e eu deixei fluir, né? E eu digo que pessoas de sucesso têm um posicionamento forte. Elas acreditam, de fato, elas mergulharam naquilo que elas acreditam. E eu vejo que toda a tua família é imbuída do mesmo propósito. Tu tem uma família linda, parabéns. Qual o segredo para manter essa família unida, para manter essa família no propósito? Porque toda a tua família está envolvida de alguma forma nesse propósito, né? Todo. A Júlia já vive isso, né? 22 anos, casada, vai fazer 2 anos de casada agora em julho. Se guardou para casar, casou com um rapaz lindo que se converteu lá atrás quando ela conheceu ela. Hoje é um profeta, um homem de Deus, são líderes de jovens, já é muito bem sucedida, não tem uma empresa, vai estar indo para 50 funcionários aos 22 anos, muito, muito bem sucedida, grávida. O outro de 19 anos faz faculdade nos Estados Unidos, lindão, fortão, malhador, atleta, ótimo aluno. Um de 11 que diz para todo mundo que vai ser meu sucessor. Né? Então, assim, minha vida nunca foi fácil.
né? Nem hoje é fácil. Nem hoje é fácil. Eu digo que Deus ainda não me deu, não tinha me dado, está dando agora, as coisas fáceis, né? E eu entendo. Mas mesmo com toda a aceleração da minha vida, com toda a demanda de trabalho, de missão, de tudo, eu sempre dediquei muito tempo aos meus filhos. E quando não tinha muito tempo, eu tinha muita qualidade de tempo, né? Então, lembra que eu falei das experiências? A experiência passa e fica a memória, e aquela memória significa sentimentos. Então, assim, tem experiências boas. Então, eu empilhei muitas experiências boas na vida dos meus filhos. Uma presença forte, uma presença de amor, de afeto, carinho, limite, muito limite, muita missão. Então, assim, nossa relação sempre foi muito intensa com os meus filhos. Eu podia estar, em algum momento faltou tempo, mas a qualidade era intensa demais. A qualidade muito intensa. A presença em A casa. presença, a que a gente chama presence, né? Eu estava no aqui e no agora com eles. Sempre estive no aqui e no agora com eles. E quando eu estava com eles, não era com eles fazendo o que eu gosto, não era com eles fazendo o que eles gostam. Meu filho fala, mas não fala comigo. Diz, pai, pai, pai. Ele fala assim, ele não fala pai, ele fala pai, 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 pai. E aí Chamando. eu olho para ele, ele fala, eu olho nos olhos dele, ele fala, pai, isso aqui. Eu entro na alma dele, ele vai falando, é alma com alma. E foi assim com os meus 3 filhos. Alma com alma, eles falando, eu olhando nos olhos, intenso, falando o que importa para eles, eu dando atenção. Para mim podia ser uma bobagem. Para mim, eu pudesse não nem querer fazer aquilo ali, coisa de criança, mas eu estava ali me divertindo com eles. Hoje, quantas vezes eu jogo guerrinha de arma com eles hoje? Com os 2 mais velhos, espada. O meu mais novo é louco pelo Star Wars. E aí tem o sabre de luz, Sim. vários modelos de sabre de luz, os oficiais. E nós lutamos ali, ó, horas lutando, machucando o dedo. E ele luta bem, ele já fez esgrima. Normalmente eu perco. E esgrimando, e ele falando. Então, não só a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. Eles têm isso muito, eles têm muitas memórias. Que incrível. E Paulo, me diz uma coisa, como é que você toma as decisões da tua vida? Tu deve ter muitas decisões importantes para tomar. Consulta a Deus, toma decisões técnicas. Como é que funciona isso aí para tomar boas decisões na vida? Olha, são acho que 3 coisas. 3 coisas. A primeira é razoabilidade. Tem que ser razoável, tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser razoável. Depois, tem que estar dentro dos meus princípios. Eu sou muito focado em princípios e valores. Eu busco caminhar sobre princípios e valores. Cara, não faço. Mentira na minha vida, eu temo muito a mentira. Para mim, exagero é mentira, sufismo é mentira. Tipo assim, oi fulano, tá chegando? Ó, aqui no Waze tá dando, tô chegando em 5 minutos. E no Waze tá 10. Isso é mentira. É mentira, e é diabólico, é satânico, né? Se ensina ou não, fora disso vem do maligno. Então, na minha casa, a gente não vive isso. Então, para tomar uma decisão, primeiro tem que ser razoável, depois tem que ser verdadeiro, e baseado em princípios, e depois é Deus, né? E fechando tudo, a gente... as coisas mais básicas a gente pergunta para Deus. As mais básicas a gente pergunta para Deus. Quantas propostas de receber milhões, de ganhar milhões em coisas éticas, coisas lícitas, eu já recusei porque eu orei a Deus? Quantas? Isso aqui vai dar 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Ai, que ódio. Aí me empolgo. Passou nos princípios, passou na razoabilidade, é verdadeiro. Vamos falar com Deus. O cara disse não. Eu disse, pai. Pai, era aqui, pai, olha. Não. Mas pai, e aí eu insisto, meu Deus, faz isso. Não. E não. E Paulo, tu é um homem de muitos amigos ou tu é um homem de poucos amigos? Porque conhecido a gente tem aos montes, né? Mas amigos, de sentar na mesa, tu é um homem de muitos amigos ou de poucos? Olha, a minha vida, né, o meu estilo de vida, o estilo de vida que eu escolhi para mim, a gente tem que definir amigos, né? Tem que definir amigos. Tem muita gente que eu amo, mas não convivo.
muita gente que eu amo, mas não convivo no dia a dia. E tem algumas poucas pessoas que eu amo e convivo no dia a dia. Eu tenho um grupo chamado Black Belt, são meus mentorados. E pelo meu estilo de vida, eu só consigo ter amigos ali dentro. Porque é o único momento de lazer que eu tenho. É ali dentro. Tirando com a minha família, e isso é meio que religioso, isso, né? É religioso. Tivemos um evento com o Luiz Hermínio há 15 dias atrás. Só eu e minha família, tá? Viajamos para eu e minha família. Então a gente tem isso muito de viajar só a gente. Só a gente. A gente tem pelo menos 2 dias na semana que a nossa casa é trancada, lacrada, que só entra eu, Camila, Júlia, Luíde, Matheus, Daniel, a namorada do Matheus, que mora em Curitiba, mas a gente tem uma filha, pra gente é uma filha, né? E só a gente. Então a gente tem esse momento, e não entra ninguém, a gente não abre pra ninguém. Tem outros momentos a gente abre para os nossos amigos mais íntimos. Mas onde estão esses amigos? Dentro do Black Belt. São pessoas que são meus mentorados há 3, 4, 5, 6 anos, que viraram amigos e irmãos. E fora isso, eu tenho pessoas que eu amo, mas não convivo, não tenho tempo para conviver como eu gostaria. Bom, Entendi. mas eu tenho poucos, assim, amigos, eu tenho poucos. Mas pessoas que eu amo e que me amam, e eu sei que me amam, eu tenho muitos. Intercessores. Tu e a tua esposa, vocês têm intercessores para cobrir a vida de vocês em oração? Nós temos, sempre tivemos, há muitos anos, acho que mais de 10 anos. Tu acha que isso é importante, Paulo? Ó, nós temos, hoje, né, tivemos, por muito tempo, uma pessoa maravilhosa, todo Método CIS ele estava lá, e hoje nós temos outro intercessor, pastor David, e ele está sempre no Método CIS, e em momentos assim, está sempre. E nós temos o nosso discipulador, se eu posso chamar assim, que é o pastor Luiz Hermínio. Toda semana nós temos 1 hora, ele mora em Itajaí, e toda semana, ontem tivemos com ele, toda semana eu e minha esposa temos 1 hora com ele, é sagrado isso. É sagrado. A gente é alguém que nos exorta, que nos orienta, que fala, que contextualiza. É algo. Então a gente tem pelo menos temos mais pessoas. Informais temos muitos. Informais temos muitos. Pessoas a gente liga, ora aí pra gente, tal. Mas formal temos um que ora e um que nos discipula. Isso é muito importante. Paulo, eu quero te dar esse presente aqui do nosso podcast, uma caneca para te lembrar da gente. Obrigado. Estamos construindo uma memória também. E esse aqui é o meu livro, Mentalidade de Alto Nível. Eu falo sobre a mudança de mentalidade. Quero compartilhar contigo um presente para ti. Obrigado. E te agradecer por ter nos dado esse espaço, de ter estado aqui conosco. Que Deus siga te abençoando. Eu gostaria que em 1 minuto, se tu pudesse dar uma palavra para quem nos acompanha e como que o pessoal pode te seguir nas redes sociais também, olhando para essa câmera. Tá. A dica que eu dou para você é: não desista. Não desista, não desista, não desista, não desista. Não desista da tua vida, não desista dos teus sonhos, não desista de Deus. Não desista, não desista. Se as coisas estão difíceis, busca Deus. Busca Deus. Se as coisas estão difíceis, olha o que eu vou dizer. Saia de onde você está e vá para o lugar certo. Vá para o lugar certo. Se conecte com as pessoas certas e obtenha um conhecimento certo. Essa trilogia do sucesso. Vá para os lugares certos, se conecte nesses lugares com as pessoas certas, busque o conhecimento certo e viva os 3. Lembra que Deus falou para Abraão, no início do ministério dele, sai da tua terra e da tua parentela. Sai do lugar que você está e se desconecte das pessoas. Vai para onde eu vou te mostrar. Então, talvez você precise hoje sair de onde você está, da cidade, do estado, ou então simplesmente mudar de mesas. Mas se conecte com as pessoas certas hoje, se afaste das pessoas erradas e só vá para o lugar onde Deus estiver presente, ok? E não desista, não desista, não desista. E o pessoal pode te seguir como, Paulo? Paulo Vieira na internet, Paulo Vieira no YouTube, Paulo V Coach no Instagram, né? Paulo V Coach, você vai me ver lá, vai ser um prazer ter você comigo.
Paulo, que Deus siga te abençoando. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Eu me sinto assim honrado pela tua presença e que o Senhor continue conduzindo tu e a tua família nesse propósito lindo que é ajudar a transformar a vida das pessoas. E você que nos acompanha aqui no podcast A Voz, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e mais uma vez gratidão ao nosso patrocinador oficial, iDreams Brasil. Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Até o próximo podcast.